O bom samaritano e a parábola que transforma vidas. Você já parou para pensar no verdadeiro significado de amar ao próximo? Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais impactantes contadas por Jesus. Uma parábola simples, mas que até hoje desafia nossa forma de enxergar o mundo. Na época de Jesus, havia uma grande rivalidade entre judeus e samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, pois eles haviam se misturado com outros povos e tinham práticas religiosas diferentes. Essa divisão era tão profunda que judeus evitavam qualquer contato com samaritanos, preferindo fazer rotas mais longas para não passar por suas cidades. Foi nesse contexto que um especialista da lei perguntou a Jesus: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu com outra pergunta: o que está escrito na lei? O homem, conhecendo bem as Escrituras, respondeu corretamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, forças e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele queria se justificar e perguntou: quem é o meu próximo? Então, Jesus contou a parábola do bom samaritano. Para entender essa parábola, precisamos imaginar a estrada de Jerusalém para Jericó. Era um caminho perigoso, cercado por montanhas e cheio de curvas, ideal para emboscadas. Os assaltos eram frequentes, e muitas pessoas evitavam viajar sozinhas por esse trajeto. Um homem, que provavelmente era judeu, estava fazendo essa viagem quando foi atacado por ladrões. Eles roubaram tudo o que ele tinha, o espancaram brutalmente e o deixaram quase morto à beira do caminho. Imagine o desespero desse homem, sem forças, sem esperança, esperando que alguém o encontrasse e tivesse compaixão. A estrada estava deserta, e cada minuto que passava era uma luta pela sobrevivência. Ele se perguntava se alguém apareceria para ajudá-lo ou se aquele seria o seu fim. De repente, um sacerdote aparece. Ele era um líder religioso, alguém que deveria demonstrar misericórdia e compaixão. Mas, ao ver o homem caído, ele desvia o caminho e passa longe. Por que ele fez isso? Talvez estivesse com medo de ser atacado também, ou talvez não quisesse se contaminar ao tocar um homem ensanguentado, pois isso o tornaria impuro para as cerimônias religiosas. Depois, surge um levita e outro homem ligado ao templo e à adoração a Deus. Ele se aproxima um pouco mais, talvez tenha até olhado para o homem ferido, mas também segue adiante, sem oferecer ajuda. Dois homens que conheciam a Deus, que falavam sobre amor e compaixão, mas que não colocaram esse amor em prática. Então, surge um terceiro viajante. Mas ele não era um judeu, era um samaritano. Se fosse o contrário, um judeu encontrando um samaritano ferido, ele ajudaria? Provavelmente não. Mas esse samaritano, ao ver o homem caído, sente compaixão. Ele não pensa duas vezes. Desce do seu animal, se aproxima, limpa as feridas do homem com azeite e vinho e substâncias usadas como remédios na época e enfaixa suas feridas. Ele não apenas sentiu pena. Ele agiu. Mas ele não parou por aí. Ele coloca o homem em seu próprio animal e o leva até uma hospedaria. Lá, cuida dele durante toda a noite. E no dia seguinte, antes de partir, entrega ao dono da hospedaria 2 moedas de prata e o equivalente a vários dias de hospedagem e diz: cuide dele. Se precisar de mais dinheiro, eu te pagarei quando voltar. O samaritano assumiu a responsabilidade completa pela recuperação daquele homem. Ele não esperou algo em troca, não perguntou quem era aquele homem, se era rico ou pobre, ele apenas amou na prática. Depois de contar a parábola, Jesus olha para o especialista da lei e pergunta: qual desses 3 foi o próximo do homem ferido? O homem, que desprezava os samaritanos, não consegue nem pronunciar a palavra ao samaritano. Então responde: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus conclui: vá e faça o mesmo. Com essa resposta, Jesus muda totalmente o significado de o próximo. Não é apenas quem está perto, mas aquele a quem escolhemos ajudar. Hoje, essa história ainda nos desafia. Quantas vezes ignoramos pessoas que precisam de ajuda?
talvez um colega de trabalho em crise, um vizinho solitário, um desconhecido pedindo socorro. Muitas vezes, justificamos nossa indiferença dizendo que não temos tempo ou que outra pessoa deveria ajudar. Ser um bom samaritano não significa apenas ajudar financeiramente. Pode ser ouvir alguém, oferecer um abraço, dar um conselho, ou simplesmente estar presente. O mundo precisa de mais compaixão e tudo começa com pequenas atitudes. A parábola do bom samaritano não é apenas uma história antiga. Ela é um convite para vivermos com amor verdadeiro. Quem são os feridos no caminho da sua vida? Quem precisa da sua ajuda hoje? Que possamos ser conhecidos não apenas pelo que falamos, mas pelo que fazemos. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe esse vídeo. Vamos espalhar essa mensagem de amor ao próximo. Até a próxima!